sejam todos muito bem-vindos ao História com Jorge, o canal onde a gente joga videogame e assiste aula de história tudo junto. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade a um assunto do nosso último vídeo, ou seja, sugestões de games para quem quer aprender história. Por isso, aqui vão mais uns jogos que eu selecionei a dedo. Para quem estava esperando Assassin's Creed, Call of Duty e Medal of Honor, eu acho melhor você tirar o seu cavalinho da chuva. Não que eu não goste desses jogos, mas eu fiz a opção por divulgar outros que são menos conhecidos e que, apesar de não terem a verba de publicidade, o círculo de mídia em torno deles, ainda assim são games excelentes, seja na jogabilidade ou seja no conteúdo histórico. Bom, antes da gente começar, se lembra aí no final de deixar o seu like, se inscrever, clicar no sininho e compartilhar o vídeo, beleza? Bom, agora voltando para a nossa programação normal, vamos fazer o de sempre. Se segura aí na cadeira, aperta o seu cinto e partiola de história, galera. Falou! Bom, gente, o primeiro da nossa fila é Os Pilares da Terra, do Ken Follett. Esse jogo é uma adaptação do livro de mesmo nome e segue razoavelmente bem os temas e personagens do original, ou seja, o foco está na cidade fictícia de Kingsbridge, na Inglaterra, na primeira metade do século XII. A trama envolve a construção de catedrais, o mosteiro local e um conjunto de personagens que a gente vai acompanhando por uma boa parte da vida. Afinal de contas, uma catedral costumava levar cerca de 30 anos ou até mais para ser construída, caso houvesse algum problema de ataque ou falta de recurso ou qualquer coisa do tipo. O jogo se parece muito com um filme de animação, enquanto a gente vai acompanhando as experiências e as tribulações de todos os tipos de pessoas na pequena vila. Ao longo do gameplay, vão ficando claras não só as intrigas políticas e religiosas, mas também os atritos entre os diferentes grupos sociais e as situações difíceis que a vida coloca no caminho das pessoas. Em forma de game ou de livro, quando a gente pensa em servos, nobres e clero, e também nos 4 doutorados honorários que o Ken Follett recebeu, fica claro que os Pilares da Terra são algo que a gente precisa conhecer mais de perto, seja o livro ou seja o jogo. Vamos lá para o segundo game, é o único da nossa lista que exige um computador bastante razoável para você poder rodar ele direitinho. Ele também existe para PlayStation 4 e para Xbox One, então fica aí uma alternativa. Vamos lá. De qualquer jeito, um investimento que vale a pena, porque aqui no Kingdom Come Deliverance a gente controla o Henry, que é o filho de um ferreiro, durante um momento de caos social na Boêmia do século XV. Tem uma disputa de poder diante de um trono vago e o nosso personagem, que inclusive precisa aprender a ler, tem de lidar com o fato de que agora ele está sem casa, sem senhor feudal, não sabe usar armas, mal sabe se portar em público e está completamente despreparado para viver no mundo além das fronteiras da vila onde ele nasceu. Isso é bem realista para a Idade Média em geral. A noção de mundo deles, ou o máximo que você veria, 600 anos atrás, não seria muito distante do lugar onde você nasceu. Bom, tem alguns lampejos aí sobre reforma protestante e corrupção do clero. Aliás, eu falei disso em outro vídeo aqui do canal, mas de toda forma vale a pena mergulhar nesse RPG de mundo aberto, que é extremamente detalhado e razoavelmente realista em uma série de aspectos. Até porque foi um jogo que contou com historiadores profissionais atuando como consultores de roteiro e de ambientação. Tem um monte de material dele aqui no canal, uns 4 ou 5 vídeos, então vale a pena ficar de olho no Kingdom Come. E aliás, tem mais coisas sobre ele vindo aí, hein? #spoilers, galera. Simbora aí para um jogo que a gente já discutiu aqui no canal antes, esse é o Valiant Hearts. Esse game foi lançado em 2014 por ocasião do centenário da Primeira Guerra Mundial. Ele tem uma direção de arte extremamente interessante e um roteiro que mistura momentos de muita sensibilidade com coisa que parece ter saído de um desenho animado. Bom, o jogo captura bem a perspectiva dos vários personagens durante a guerra e tem um trunfo gigantesco.
Quando você encontra determinados objetos, você tem a opção de pausar o jogo para ver algumas fotos e dar uma olhada em textos bem curtinhos falando daquilo que foi encontrado. Com o apoio da Missão Centenária e do documentário Apocalipse, o Valiant Hearts é, para mim, um jogo que precisa ser experimentado por todas as pessoas, quer elas sejam gamers ou não. Bom, gente, vamos fechar com Expeditions Viking, um game da Logic Artists de 2017. Esse jogo possivelmente é um dos melhores games para desfazer aquela série de enganos históricos que a gente tem sobre povos nórdicos em geral. Ou seja, aquele povo bebedor de cerveja, com capacete com chifres, e aqueles bárbaros musculosos e sanguinolentos e tudo mais, estão um pouco longe da verdade. Aqui no Expeditions a gente vai ter arqueiros, bardos, navegantes, agricultores, guerreiros, enfim, todo tipo de gente necessária para manter uma vila funcionando e organizar uma expedição para as terras ao oeste, ou seja, para as Ilhas Britânicas. A minha coisa preferida nesse jogo é a caracterização dos personagens e como isso é feito por meio do diálogo. A gente tem menções a deuses, magia, má sorte e todo tipo de crendice. Então é um mundo muito vivo, onde o paganismo ainda está muito presente e tem um nível de choque ainda com o cristianismo muito alto. As batalhas, inclusive, vão ser feitas por turno e os ferimentos são bastante detalhados, de modo que mesmo a vitória pode ter um custo bem alto para o seu grupo de personagens. De forma geral, a gente tem um bom cuidado com a construção de uma atmosfera convincente e verossímil. A gente vê um cuidado, vê um esmero nas armas, nas armaduras, nos cenários e tal. Então eu acho que essa mistura de questões políticas, do gerenciamento do seu grupo, das batalhas, dos recursos, a navegação e tal, isso faz a gente quebrar a cabeça e faz o jogo valer muito a pena de um ponto de vista histórico. Daí que, para quem curte mitologia nórdica em geral, ou para quem curte cultura nórdica mais especificamente, dificilmente dá para encontrar um game melhor do que esse aqui. Mas, gente, por hoje é só e eu vou ficando por aqui. Eu sei que essa lista foi bem medieval, então se você tem outras sugestões de games de qualquer período histórico, ou se você quer ver um desses jogos em um vídeo detalhado, basta escrever aqui embaixo nos comentários. Maravilha? Mais uma vez, meu nome é Jorge, eu sou professor de História. Se lembra aí de curtir, compartilhar e deixar o seu feedback, beleza? Abraços virtuais e com distanciamento social para todo mundo. Se cuidem aí, lavem as mãos, fiquem em casa e racha de estudar, galera. Falou!